e a gente tem informação com o Vini. É isso, Paulo. Só complementando algumas informações, né, sobre esse pedido do Lewandowski, né, de que o Ministério Público faça essa fiscalização dos pais que não querem vacinar os seus filhos. O presidente Jair Bolsonaro também disse ontem, aqui em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, no programa Os Pingos nos Is, que a vacinação infantil não será obrigatória e que essa decisão do Lewandowski vai neste sentido, que inclusive ele chegou até a conversar com o ministro. Pois é, vamos ver que tipo de fiscalização que o Ministério Público vai acabar fazendo. E sobre a internação de pessoas com menos de 18 anos, São Paulo informou que houve um aumento nos últimos 2 meses, e ficou mais acelerado agora em janeiro, de 61% no número de pacientes com menos de 18 anos na UTI devido à Covid-19. Aumento de 61%, eram então em novembro 106, esse número passou para 171 pacientes internados. Paulo. Eu fiquei na dúvida, eu queria ouvir a Zoe e o Adri justamente nesse sentido, como é que é esse processo de fiscalização? Não tem a menor seria ideia. Isso? Porque... O que é o processo e o que o Ministério Público vai fazer? Porque se o presidente conversou com o ministro Lewandowski e o ministro Lewandowski garantiu a ele que não vai haver nenhum tipo de punição para os pais, para que a fiscalização? Não, e assim, toda vez que fala em fiscalização, pelo menos vem na minha cabeça, vem na minha cabeça a necessidade de demanda do setor público, né? Demanda de gente, demanda de estrutura e tal. O setor público não tem quantidade de infraestrutura necessária para fiscalizar o Brasil inteiro, gente. Isso é papo. É papo. Vai fiscalizar. Mas é um papo. É papo e no final dessa história o que vai acontecer é que todo mundo vai ser obrigado a se vacinar, como a gente vê com a gente mesmo, com adulto. Falam que não é obrigatório, mas a gente já vê que é para entrar em certos lugares, para ir almoçar, para ir jantar, tem restaurantes que já estão exigindo o passaporte sanitário. Então, uma forma assim de obrigar você a se vacinar, e já começaram até com a discussão se vão exigir passaporte sanitário para votar esse ano. Então, você vê como já estão colocando todo mundo contra... Vai acontecer? Não duvido. Estão colocando todo mundo contra a parede. Mas aí vai prejudicar 100% o Bolsonaro. Vai perder por causa disso. O Bolsonaro vai falar, vacinem-se. Peraí. Essa semana eu trouxe o caso de uma criança que foi vacinada com uma vacina para adultos. E muitos falaram que espalhei fake news, que era mentira, que era exceção. Mas o governo federal falou que pelo menos 20 mil crianças teriam sido imunizadas com vacinas que não foram autorizadas pela Anvisa. Então, crianças estão sendo vacinadas com vacinas que não são para a faixa etária deles. Ninguém está fazendo nada. Quem tinha que estar selando pelas nossas vidas, pelos nossos direitos individuais, são os primeiros que violam esses direitos, que é o STF. Tem um vídeo que viralizou de uma mãe que levou sua filha ontem para vacinar. Ela falou que está com as 3 doses, a mãe, que teve que se vacinar porque foi obrigada, e que levou sua filha para vacinar também. Chegando lá no postinho, falaram que parece que ela tinha que assinar ou se comprometer com o seguinte: caso acontecesse alguma coisa com a filha, um efeito colateral da vacina, um efeito adverso, a única e exclusiva responsável seria a mãe. Então, o Estado está lavando as mãos, está cometendo crimes, porque é crime vacinar criança com vacina que não foi aprovada pela Anvisa para ser colocada em criança. Ninguém está fazendo nada. E quando você traz esse debate, o que eles falam? Que é fake news, que é desinformação, que é exceção. Mas, infelizmente, é isso que está acontecendo. Crianças não precisam se submeter a isso, porque está mais do que provado que a maioria sobrevive à Covid, não tem, a maioria é assintomática. Então, por que dessa loucura, dessa tara desse Estado, desses governadores, dessas autoridades em querer vacinar crianças saudáveis? Ô Vini, tem um ponto que a Zoe falou que é verdade mesmo, porque nem todas as vacinas foram aprovadas para crianças, né? Inclusive, hoje à tarde há uma definição por parte da Anvisa se a Coronavac será ou não liberada, né? Exatamente. Ou seja, seria... Não, mas é a avaliação da própria Anvisa que está sendo feita aí, então nós temos aí o caso da Pfizer. Não, esses casos são realmente casos graves, né? Sim. Tem criança que está sendo vacinada, por exemplo, com AstraZeneca, com Coronavac, os estados precisam realmente explicar por que isso tem ocorrido, né? Agora, a minha impressão também, Paulo, é que esses prazos, às vezes, que o STF pede, não dão em nada também, né?
É, 48 horas para explicar. Não, E dá qualquer justificativa ali. Fizeram E isso nada só pra acontece. falar que fizeram alguma coisa. Talvez seja para ganhar um noticiário, né? Uma Não, mas mídia impõe ali. uma percepção de medo e de imposição de obrigatoriedade da vacina. Se o ministro Lewandowski fala que vai ter uma fiscalização de um pai que eventualmente não vacinar o seu filho, é claro que cria-se uma pressão psicológica em cima. Vai ter medidas judiciais contra mim, contra o meu trabalho, contra a possibilidade de ir e vir. Fica parecendo uma coisa de chantagem. E pior, chantagem do próprio judiciário. Agora, vamos lá. Nos primeiros dias de vacinação, já há um problema, uma complicação de um sintoma adverso, uma criança com uma parada cardíaca. Tudo indica que é fruto, claro, direto da vacina. Não há uma conclusão, não há conclusão. Mas Tudo indica. o que é tudo indica? Tudo indica, Paulo. Não, o que significa tudo 12 indica? horas depois a criança tem uma parada cardíaca. Foi coincidência. Justamente foi Mas não é conclusivo. Adriles, Vamos lá, então tá, vamos Todo colocar mundo que dados. tiver parada cardíaca agora, a culpa é da vacina. Um dia depois? Ué, não sei. Você é cientista? Um dia depois? A criança, cientista, a não, criança que eu cientista, falei é um essa cálculo. semana Não, da não é Paraíba, cálculo. que teve problemas depois de tomar a vacina, também é coincidência? Turma, nós aqui não Paulo. somos cientistas. Quer dizer, então, que parada cardíaca ninguém mais pode ter. Ô, Paulo, Esse é o deixa Eu ponto. acho que a Coincidência suspensão, depois. a suspensão ela é correta e ela é Vamos lá. preventiva. Beleza, Até para que se vamos analise o caso. investigar. Agora, tem que esperar Eu também não sei qual que é a relação da diagnóstico vacina conclusivo. com essa parada cardíaca. Dizer que isso, muito provavelmente seja isso, eu acho equivocado. Não, Adriles. E não não é suspeito impressionante. a mãe ou o pai chegar no posto. Cientificamente não há nenhum. Não, não Paulo, puder não é, falar sem suspeito, não é aviso. suspeito o pai e a mãe chegar e quem vai aplicar a vacina, a enfermeira, falar assim, deixar hora que eu bem vou poder claro e falar? explícito que o pai e a mãe são os únicos responsáveis. Não é estranho isso? Posso falar? Estranho. Você está pegando aqui suposições. Eu estou aqui Suposições trazendo... não, Gente, são deixa eu vídeos falar, da mãe, peraí, não Adriles, Você vai possível, falar, que peraí, você suposições, fala Paulo. bastante no programa, calma. Tá. O que eu estou querendo aqui é simplesmente colocar que cientificamente não há nenhum tipo de comprovação Então, disso. o Estado Nem quer que se tudo responsabilize indica, nem que seja por essa suspeito, vacina nem que nada. experimental. Existe um problema, houve a paralisação averiguado. por parte da prefeitura e agora os caras estão investigando. Vamos esperar a investigação. Pode ser que seja? Pode ser que seja, mas não está comprovado. Fala, Adriles Jorge, você não gosta de ouvir Deixa eu as pessoas. terminar Você meu precisa aprender a ouvir um comentário, pouco aí as eu- pessoas. O programa de ontem Você foi precisa só aprender a ouvir Adriles. as pessoas, faz parte. Aqui é uma conversa, não é só Adriles. Segue, querida, É por porque favor. eu fiz uma frase, você já me contrapôs. Continua. Quando eu falei, porque tá a tua vendo? frase Deixa eu estava terminar meu equivocada. comentário e depois vocês me contrapõem, por gentileza. A questão que se coloca é a seguinte. Está na bula da Pfizer que eventuais perda de ar, problemas respiratórios, problemas cardíacos podem ser acometidos em quem tem uma vacinação para procurar um médico. É muita coincidência que horas depois que a criança tomou e foi inoculada com uma vacina da Pfizer tem um problema cardíaco. Assim como é uma grande coincidência ter exatamente um apresentador do SBT que teve um mal súbito com 5 paradas cardíacas horas depois de ter sido inoculado pela terceira dose da Pfizer. A questão que eu coloco é assim, vamos trabalhar com números. Segundo o próprio Ministério da Saúde, existem 4.000 óbitos em investigação relacionando a vacina a óbito. E, dentre esses, 13 parece que já tem uma conclusão de que a vacina realmente foi diretamente responsável pelo óbito, né? A questão que se coloca é a seguinte: o custo-benefício da vacina ainda é extremamente positivo. 4.000 óbitos em investigação, num total de 100 e tantas milhões de pessoas, quase 200 milhões de pessoas vacinadas, é muito pouco. E 13 óbitos confirmados também é muito pouco. Aspirina também pode causar morte de acordo com reações alérgicas das pessoas, estado de comorbidade e outras coisas. A questão que se coloca é a vacinação de uma população infantil, que até ontem, eu digo, não tinha praticamente nenhum risco a médio e longo prazo, que eram baixos vetores, e de um dia para outro passou a ser uma população que tenha que ser urgentemente vacinada em relação ao discurso científico que mudou abruptamente. Adolescentes e crianças estão sendo internados do nada, realmente assim, houve um surto de crescimento de internações. Olha,
Mais uma vez, fica a dúvida. Essas crianças que foram internadas com Covid foram por causa da Covid ou outras comorbidades associadas à Covid, como aconteceu, inclusive, em Nova York? Houve essa notícia. Há um boom de crianças sendo internadas. Depois foi se investigar. Todas essas crianças tinham outras comorbidades graves. Assim como as 300 crianças que eventualmente morreram, que falaram de Covid, morreram com Covid, 90% tinham outras comorbidades graves. Se houver a conclusão de que essa criança foi realmente, teve um sintoma adverso da vacina nos primeiros dias, cria-se uma nuvem de suspeita. Porque uma coisa, e eu acredito na vacina, volto a dizer para que não deixe margem de dúvida, é um adulto fazer esse cálculo de risco em relação às possibilidades de sintomas adversos de Covid e sintomas adversos da vacina, e que tudo indica que os sintomas adversos é muito menor. Agora, em se tratando de uma população mais imune, mais infensa ao Covid, que não tem a conscientização desse cálculo de risco por ser criança, e em havendo uma pressão do judiciário, das autoridades sanitárias, dos governos municipais e estaduais, para vacinar crianças, a gente tem que ampliar mais o debate e não estabelecer simples uma obrigação, como se quem não vacinasse fosse perverso, como se vacinasse o responsável direto é o pai, a mãe, e se houver algum problema, o responsável direto são as autoridades sanitárias e judiciais que estão praticamente obrigando as pessoas a vacinarem seus filhos. A gente aguarda aqui justamente o processo aí de investigação, né, Vini, que está sendo aberto aí, e torce para que isso não seja justamente uma correlação com as vacinas.